Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 11. Nós vamos fazer a leitura até o final do capítulo 2. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Poder sentar. Bom, como havia dito, a carta aos Efésios, ela é uma carta, uma epístola que Paulo escreve para essa igreja que, inclusive, nós vimos, que Paulo acabou de se despedir dela no capítulo 20. Olha como que isso veio a calhar também para nós, porque Paulo se despede da igreja, ele faz um grande discurso aos presbíteros de como eles devem se portar na igreja de Éfeso, da qual ele escolhe não entrar. E agora, alguns anos posteriormente, ele escreve essa carta aos Efésios para essa igreja, trazendo grandes lições sobre igreja. E, basicamente, quando nós olhamos para a carta aos Efésios, nós podemos fazer duas grandes divisões, entendendo que do capítulo 1 até o 3, Paulo vai apresentar os indicativos da fé, mostrando tudo aquilo que Deus fez e realizou por meio da sua obra, do seu plano perfeito, como que Deus realiza todas as coisas, fazendo com que a igreja ela esteja completamente segura no seu plano, um plano infalível, aonde Deus escolhe a igreja antes da fundação do mundo, aonde Deus redime essa igreja por meio do sangue de Cristo, aonde Deus sela essa igreja pelo Espírito Santo. E aí depois, na segunda parte da carta, Paulo vai dizer como esta igreja agora, que ela recebeu tantas bênçãos espirituais, tantos benefícios, tantos privilégios vindos da parte de Deus, por absolutamente graça e nada que os homens pudessem fazer para receber, como que agora esta igreja deve viver e andar em conformidade com essas coisas que Deus fez, de modo compatível e proporcional à graça, o amor, a bondade imerecida de Deus na vida dessas pessoas, da igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Mas aí, no meio desse contexto, nós temos então Paulo fazendo uma apresentação do verso 11 até o verso 22, de como que Deus, ele então relaciona esse povo que agora está chegando na igreja, os gentios, aqueles que não eram judeus por nascença, que eram considerados perdidos, pagões, como que Deus realizou os seus propósitos em unir esses povos, os judeus e os gentios, em um só povo, não dois povos, mas um só povo que é chamado de a igreja do Senhor Jesus. Como que Deus fez isso? Paulo,
ele se dedica em outras cartas a ser mais detalhista sobre esse assunto. Por exemplo, em Romanos 9, 10 e 11, Paulo escreve só sobre esse assunto, só para ensinar como que Deus, em todo o seu planejamento, ele vê o povo de Israel dentro desse plano, uma vez que muitos rejeitaram, mas também muitos o receberam a Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, essa é a intenção de Paulo, é mostrar para nós quem é esse novo povo de Deus. Como que Deus o constituiu, por meio de quê? E o que eles são agora, o que é esse povo de Deus, a igreja? Nós temos essa estrutura dentro desse texto, quando nós olhamos do verso 11 e 12, nós percebemos que Paulo vai mostrar que esse povo era anteriormente estranhos à antiga comunidade do povo de Deus, falando aqui principalmente dos gentios, que éramos nós. E depois, a nova comunidade do povo de Deus. Como que Deus formou essa comunidade? Por meio do quê? Como que Deus realizou essa obra? E por último, do verso 19 até o verso 22, ele vai nos mostrar o que nós nos tornamos como comunidade do povo de Deus. Basicamente, o propósito aqui de Paulo é mostrar para nós, de modo geral, que o homem sem Cristo, ele é reconciliado por meio da cruz, assim tornando-se família espiritual aonde Deus habita. É isso que Paulo quer comunicar através desse texto para nós, é isso que nós vamos ver nessa noite. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o homem sem Cristo. Veja aí, dos versos 11 a 12, quando ele vai mostrar que nós éramos estranhos à comunidade do povo de Deus. Paulo, ele vai fazer as suas conjunções como ele é acostumado a fazer. Veja aí que no verso 11, ele começa dizendo, né? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram. Então agora ele vai olhar para o passado e ele vai fazer uma caracterização de como cada homem que não tem Jesus na sua vida, que não tem as promessas de Deus, que não está em um relacionamento real com Deus, ele se encontra na sua condição. Ele já fez algo semelhante. Olhe para a sua Bíblia e veja o verso 1 do capítulo de Efésios. Do verso 1 ao 3, ele faz algo semelhante. Ele aponta para o passado, mas ele fala aqui só da condição espiritual. E a estrutura que ele segue no restante do capítulo é muito semelhante. Nós vamos voltar fazendo comparações. Mas agora, se na primeira parte do capítulo 2, Paulo fala deles mortos nos seus pecados, deles escravos do mundo, do diabo e da carne, e também por fim fala que eles estavam condenados. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai fazer o mesmo parecer de perdição, mas sobre a perspectiva da religião do Antigo Testamento. Ele vai usar todos os elementos que um judeu tinha em suas mãos para avaliar um salvo e um não salvo. Todos os critérios que eram utilizados para identificar alguém que era da família de Deus e alguém que não era. E é isso que nós vamos observar aqui também. Então perceba qual que é o diagnóstico de Paulo quando ele diz: então lembrem-se que no passado vocês eram gentios. Essa é a primeira coisa que ele mostra. O que significa dizer que alguém era gentil? Significa dizer que essa pessoa, ela não tinha nascimento de nascença um judeu. Ele não era um judeu. Ele não nasceu nas terras bíblicas, ele não nasceu por descendência de sangue. Isso por si só para o judeu já era um sinal de condenação. O judeu olhava para o gentil e ele caracterizava o gentil como um pagão, como uma pessoa que andava perdida, sem Deus, sem direção, sem rumo, sem esperança. Palavras essas que o próprio Paulo usa aqui nesses versos que nós estamos diante de nós. Uma segunda coisa que ele diz, ele vai dizer que eles eram incircuncisos segundo a carne, falando que essas pessoas, elas não tinham aquilo que para o judeu era algo caríssimo e precioso, a circuncisão, como um sinal de que eles estavam em aliança com Deus. A circuncisão para o judeu, ela é, tal como é para nós, o batismo. O batismo é um sinal visível, um ato único e irrepetível, de que você agora
faz parte oficialmente, publicamente, da família de Deus, porque você crê, você confessa, você é batizado publicamente, confessando que você pertence a Cristo e que você agora faz parte da família espiritual. A circuncisão era isso para o judeu. Então, o incircunciso, ele é o sinal de alguém que não tem relacionamento, que é estranho para Deus, que não está em aliança com Ele. Nós vemos que isso era tão forte para o judeu, que nós podemos ilustrar isso em diversos momentos nas Escrituras, como por exemplo nos Evangelhos, quando os judeus viam os gentios, os publicanos, ou as pessoas que se associavam a eles, que eram publicanos, eram judeus, que se associavam com os romanos, cobradores de impostos, eles olhavam para Jesus e falavam assim: este homem come com pecadores. Então perceba, o incircunciso, o não judeu, ele é alguém que é visto com desprezo pelo judeu. Assim era no mundo antigo. Uma outra forma que nós vemos também, como que isso era um assunto tão delicado, e assim, causava muitas divisões e separações. Pedro, mesmo após muitos eventos onde os gentios foram recebidos pela igreja, Paulo conta essa história em Gálatas capítulo 2, que eles estavam em Antioquia, e eles estavam num determinado momento comendo, e quando Pedro estava sentado na mesa dos judeus, e por um momento chega aqueles que eram judeus da circuncisão, que ainda praticavam as obras do judaísmo por sua tradição, por sua cultura. Pedro teme esses homens, ele se levanta, ele sai da mesa e vai comer com os judeus, porque ele fica com receio de ser desaprovado pelos da circuncisão. E Paulo conta isso na sua carta e fala: eu repreendi Pedro publicamente, porque isso não é compatível. Ou seja, Paulo já está mostrando para nós na carta aos Gálatas que para Deus não há diferença da circuncisão ou da incircuncisão. E ele argumenta isso mais profundamente ainda em Romanos capítulo 3, quando ele quer mostrar que não existe homem que esteja diante de Deus, que tenha um valor espiritual maior que o outro, uma condição moral maior do que outra, porque todos os homens foram nivelados pela mesma régua, o pecado, quer sejam judeus, quer não sejam. Então, essa é mais uma forma que os judeus, eles olhavam para aqueles que não eram judeus, e eles caracterizavam esses homens como separados. O texto também diz para nós que eles eram sem Cristo. Isso poderia ser um anacronismo olhando para o passado, porque Cristo, tal como nós temos aqui, ele ainda não havia sido revelado, né, nesse ponto, para o judeu no Antigo Testamento. Mas quando ele fala sem Cristo, o que ele quer dizer? Sem a promessa do Messias. Assim vivia o judeu, na expectativa desse rei que haveria de vir. Então era alguém que não tinha uma promessa de um Salvador, que não tinha. E em quarto lugar, vai dizer que esses homens, nós também éramos assim vistos como pessoas separados da comunidade de Israel. Ou seja, pessoas que não faziam parte, por assim dizer, da igreja do Antigo Testamento, que não estavam numa relação uns com os outros, que não viviam em uma comunidade familiar. Quando ele usa nessa expressão, comunidade de Israel, ele tá voltando lá para trás. Quem que é que recebe o nome de Israel? É Jacó, o homem que recebe a herança, da qual o povo e toda a linhagem que tem uma promessa que vem de Abraão, ela continua e é formada toda uma nação que vai caminhando com Deus ao longo da revelação do Antigo Testamento. Ele continua dizendo que nós éramos também estranhos às alianças. O que significa dizer isso? E percebam que não é a aliança, mas são as alianças. É uma maneira de lembrar todos os momentos em que Deus, ao longo da revelação bíblica do Antigo Testamento, ele entrou com intervenções do Antigo Testamento, fazendo pactos, fazendo alianças com o seu povo, fazendo promessas, trazendo bênçãos espirituais para esse povo. Nós vemos várias alianças na Escritura ao longo da revelação. Deus, ele fez aliança com Noé, preservando a raça humana do dilúvio.
na destruição do dilúvio. Deus fez aliança com Abraão, prometendo que por meio dele, ele faria uma nação da qual muitas outras nações seriam abençoadas. Não só a nação do seu povo, mas as outras nações vizinhas. E as promessas de Abraão, elas se cumprem em Cristo Jesus e na igreja também. Esse é o argumento de Paulo em Gálatas também. Deus entra em aliança com Moisés e o povo que vai entregar a sua legislação, entregando a lei para que o povo possa viver de acordo com o seu caráter. Com Davi nós temos uma promessa de um rei futuro. Em Jeremias 31 nós temos uma promessa de uma aliança superior que se concretiza em Jesus Cristo. Quando o próprio Cristo vai celebrar a ceia do Senhor, ele diz aos seus discípulos: este cálice é o cálice da nova aliança. Então ele diz exatamente isso. Em Cristo Jesus, Deus faz esta nova aliança prometida. E é aqueles que estão em Cristo, portanto, que estão em aliança com Deus. Fora da aliança de Cristo, as pessoas não estão em aliança com Deus. É isso que toda a revelação quer mostrar para nós. E é como se ele fizesse ainda um adendo nas duas últimas características que ele dá nesses versos. Quando ele diz que nós éramos sem esperança e sem Deus. É como se fosse um resumo. Separados da comunidade, sem aliança com Deus, estranhos, todas as coisas que ele disse anteriormente. O resultado disso é que essas pessoas não têm esperança, ou seja, elas andam sem a certeza de algo futuro, de algo que está por vir. Pedro vai dizer, nas suas cartas, que a esperança cristã, ela é viva. Ou seja, aquilo que nós temos em Deus, nas suas promessas, na sua herança, é algo que não pode morrer, é uma convicção, é uma certeza. E Paulo usa a mesma palavra aqui no grego. É para mostrar que as pessoas que não estavam debaixo dessa maneira com que Deus se relacionava com o povo no passado, eles estavam sem esperança e sem Deus, sem orientação. E aqui nós temos uma única aplicação nesse ponto, que a condição espiritual de todo homem sem Deus, ela é esse cenário que Paulo desenha para nós, onde as pessoas que não têm Cristo, irmãos, elas são tais como os judeus viam os gentios no passado. Hoje nós podemos afirmar com toda a certeza, dentro daquilo que Deus escolheu se relacionar com esse novo povo que ele fez para si mesmo, as coisas que ele deu como meios de estar em aliança, de se relacionar com o seu povo, todas as pessoas que não estão submetidas a essa forma com que o próprio Deus escolheu falar conosco, se revelar a nós, entrar em relação, nos conduzir, nos guiar, nos exortar, nos disciplinar, cuidar do seu povo, alimentar o seu povo, essas pessoas estão perdidas. E que coisas são essas? Se o judeu tinha a incircuncisão, se o judeu tinha a comunidade, se o judeu tinha as alianças, da mesma forma, a igreja de Jesus Cristo, ela anda debaixo da oração, da palavra, dos cultos, da vida em comunidade, do batismo, da ceia do Senhor. Como que nós podemos dizer que nós somos salvos, se essas coisas, elas não fazem parte da nossa vida como um alicerce, uma âncora, que firma o nosso relacionamento com Deus? Não tem como ter relacionamento com Deus sem oração, sem palavra, sem ceia, sem culto, sem vida na igreja, sem estar em aliança com Cristo. E assim o texto mostra para nós que da mesma forma estão longe de Cristo essas pessoas que assim se encontram. E em segundo, nós temos o texto que vai dizer para nós e mostrar para nós como que Deus faz essa nova comunidade. E aí Paulo faz um contraste. No passado, vocês estavam perdidos, porque vocês não tinham essas coisas, vocês não estavam em relacionamento com Deus. E no verso 13 o que ele diz? Mas, agora, no presente momento, o que vocês vieram a se tornar e como? Ele vai dizer, em Cristo Jesus. E aí tudo que ele vai dizer para baixo, até o verso 18, ele vai apontar para nós
como que esse homem sem Cristo, ele é reconciliado por meio da cruz. Como que ele é reconciliado? E a própria frase já diz, né? Por meio da cruz. Então, é como se ele quisesse apontar essas mesmas coisas que ele disse lá nos versos anteriores. Vai lá no verso 2 do capítulo 2. Verso 2 não, perdão. Verso 4. Se da mesma maneira que ele fez aqui, ele mostrou o passado e agora ele mostra como Deus fez, lá nos versos anteriores ele faz a mesma coisa. Ele mostra a morte espiritual e agora ele mostra como que Deus salvou essas pessoas no verso 4 do capítulo 2. Mas Deus, por causa da sua rica misericórdia, aí ele vai falar as coisas que Deus fez. Ele deu vida, ele nos ressuscitou com Cristo, ele nos fez assentar nas regiões celestiais, ele fala essas coisas que Deus fez, tudo junto com Cristo. Perceba que essas expressões, elas se repetem de maneira clara no texto, é para saltar os seus olhos, juntamente com Cristo, com Ele, em Cristo, nele, para mostrar que é Jesus que conquista todos esses benefícios de Deus para você. E quais são esses benefícios? Se nos versos anteriores ele diz que nós éramos estranhos, que nós estávamos separados, que nós não fazíamos parte dessa comunidade e que nós não tínhamos Deus, agora ele vai mostrar como que nós como igreja nós viemos a ser. Ele vai mostrar a primeira coisa quando ele diz no verso de número 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo seu sangue. Olha lá no verso 18 agora, depois de falar algumas vezes que o que Cristo fez, ele diz no verso 18, porque por meio dele, ambos, ele está falando do povo, tanto judeus quanto gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então a primeira coisa que Cristo faz, ele nos dá acesso a Deus por meio do seu sangue. E o texto faz questão de mostrar que Cristo conquista isso, não com um preço barato, mas com um preço altíssimo. Ele vai dizer no verso 13 que é pelo sangue de Cristo. Ele vai dizer no verso 14 que é na sua carne que ele faz isso. E ele vai dizer no verso 16 que é por meio da cruz. Ou seja, mostrando que é através da morte de Jesus que Cristo conquista todas essas coisas para nós. Então a primeira coisa que ele vai dizer é o quê? Que nós podemos agora nos aproximar dele, ter acesso ao Pai. Paulo fala isso também com uma outra linguagem em Romanos 5:1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também fala lá que nós temos acesso. Então, se antes nós não tínhamos acesso à presença de Deus, agora, por causa de Jesus, nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Você sabia que no templo antigo dos judeus, eles tinham um muro, eles tinham partes que impediam os gentios de entrar. Gentios não podiam acessar o templo, era um privilégio único, exclusivo do judeu. O templo para o judeu era o lugar o quê? De encontro, era o lugar de acessar a presença de Deus. Mas esse texto aqui já nos ensina uma verdade, que a partir de agora, por meio de Cristo, todos os homens podem ter acesso a Deus. A presença de Deus não está mais restrita a um grupo de pessoas, a uma etnia, a uma língua, a uma tradição, a um rito. Todos os homens que crerem e confessarem e se achegarem a Deus por meio de Cristo, eles têm acesso a Deus. É isso que o autor de Hebreus argumenta na sua carta. Ele diz exatamente isso: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nós podemos acessar a presença de Deus de maneira confiada, sem medo, sem receios. Isso é uma coisa importante. As outras coisas que ele vai dizer também está relacionada à tradição dos judeus. Ele vai dizer que Cristo, ele por meio da sua morte, ele derrubou o muro da separação, que eram todos os rótulos que eram utilizados para gerar conflitos entre judeus e gentios, cultura, maneira de se vestir, a origem, a forma como eles pensavam, todas as coisas. Ele diz uma outra coisa,
que Cristo, ele aboliu a lei em sua modalidade que prefigurava e preparava a vinda de Cristo. Veja aí que o verso 15 vai dizer isso. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que significa isso? Significa olhar para todas as coisas que simbolizavam e normatizavam a vida do judeu no Antigo Testamento, sejam elas civis, seja a lei moral, seja a lei cerimonial, sejam as leis dietéticas, tudo aquilo que o judeu fazia para estar em um relacionamento correto com Deus. Os elementos de culto, como tudo tinha que ser feito de maneira precisamente cuidadosa, todas essas coisas, o Paulo está dizendo aqui, Cristo aboliu todas elas, Cristo pôs fim a elas. Nós não precisamos mais de um sistema de sacrifícios, nós não precisamos mais de roupas específicas para acessar a presença de Deus, nem de sangue de animais, nem mesmo de um local definitivo, como se é lá que Deus habita. Não, Deus não habita. Na verdade, nós vamos ver no final do texto que Deus habita na igreja, não no templo, mas no povo dele. No povo dele. Então, Cristo, ele fez exatamente isso. Ele destruiu esse modo antigo de chegar-se a Deus, porque agora todas essas coisas que antes apontavam para ele foram concretizadas nele, então elas se tornam inúteis. E mais uma vez digo, para que você entenda isso, leia Hebreus. O argumento de Hebreus é exatamente esse. O judaísmo caiu, ele passou. Existe uma nova forma de Deus de se relacionar com o seu povo. E aí então ele fala que ele realiza isso através dessa obra de Cristo, fazendo o quê? Uma reconciliação. Ele mostra uma dupla reconciliação no texto. Uma vez que nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, por meio de Cristo, Deus está fazendo uma reconciliação dos homens com Ele. Esse é um dos termos, dos vários termos que as Escrituras utilizam para falar da obra da salvação. Por exemplo, você tem termos que são imagens, a imagem que transmite é a imagem de um tribunal. Fala assim, justificados, pois, um homem que foi justificado diante de um tribunal. Cristo foi lá e assumiu a culpa dele, pagou a sentença daquele homem culpado. Então você foi justificado. Você tem, por exemplo, a imagem de adoção, que é uma imagem familiar. Cristo foi lá e adotou você, porque você estava sem pai, sem mãe, você era órfão. E ele então, ele vem e adota você, Deus o Pai te adota. Você tem a imagem de redenção nas Escrituras também, que é uma linguagem comercial, como se você fosse um escravo e Cristo foi lá e comprou você. E você tem também uma imagem de uma batalha, de uma guerra, que foi travada e conquistada. Quando Paulo, por exemplo, usa em Colossenses as expressões de que Cristo triunfou na cruz sobre os principados e potestades que dominavam sobre nós. Ele nos libertou e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Paulo fala isso lá em Colossenses, que ele triunfou sobre os espíritos malignos que dominavam sobre nós. É uma linguagem de vitória numa batalha. E aí você tem a linguagem de um relacionamento, que é essa linguagem de reconciliação. É outra forma que a Bíblia também se utiliza para falar que Deus salvou você por meio de Cristo somente pela graça. Então, quando ele fala que ele reconciliou, ele não está querendo mostrar apenas que reconciliou os homens com ele, mas ele pega esse muro de inimizade, ele pega os judeus, que tinham todos esses sistemas, que impediam que eles vivessem em paz com os gentios, e ele destruiu esses sistemas, e ele colocou só um sistema, que liga os homens a Deus, e liga os homens uns com os outros, que é maior do que qualquer outra coisa que possa separar os homens. Na verdade, esse é o nosso maior credo que nos une, é a cruz de Cristo, é Jesus. Então não há diferenças, embora a igreja, Paulo vai argumentar isso no livro, embora a igreja ela seja plural, ela seja diversa, ela seja composta de pessoas distintas, de várias tribos, línguas, nações, etnias, hábitos, todos vivem em um só lugar, unidos por causa de Jesus Cristo.
Cristo é a razão maior para que as pessoas estejam unidas do que qualquer outra razão para estar separados. Amém? Então, a gente vê essas coisas. Então aqui a gente tem algumas aplicações, né? A primeira, como é importante essa reconciliação com Deus, ela refletir os nossos relacionamentos, né? Porque você percebe que o texto, ele faz uma conexão entre uma coisa e outra. Os homens que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo, eles também agora foram reconciliados com aqueles que anteriormente eles não tinham paz. Isso é uma palavra muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas acham que é possível viver em paz com Deus e ao mesmo tempo isso é compatível se elas estiverem em guerra com as pessoas. Se elas estiverem em conflitos, em brigas, em divisões na igreja, em guerras uns com os outros, e além disso, é ainda mais profundo. Jesus vai dizer para nós em Mateus, no capítulo 5, que essa reconciliação entre Deus e os homens, e entre os homens com os homens, ela é tão importante, que ele fala assim, olha, se você veio prestar um culto ao Senhor, se você veio entregar uma oferta a Deus, mas você sabe que seu irmão tem algo contra você, o que ele diz? Cultua primeiro, vai lá depois e se conserta com ele? Reconcilia, é o termo que ele usa lá. Ele fala assim, ó, vai lá, se reconcilia com seu irmão primeiro, fique em paz com ele, aí você vem aqui e me cultua, aí você vem aqui e me adora. Jesus mostra que essas coisas estão relacionadas. Então às vezes, irmãos, aqui uma reflexão, se você é uma pessoa muito beligerante, muito conflituosa, analise sua relação com Deus, porque talvez o fato de você estar tendo sempre conflitos e guerras com as pessoas, talvez está faltando a paz de Deus na sua vida, porque a paz de Deus, ela é o termômetro das nossas relações. Na verdade, Paulo utiliza a expressão de que Cristo é o vínculo da paz no meio da igreja. Cristo é o vínculo da paz. Essa é uma das coisas importantes para nós. Uma outra coisa também que nós podemos, então, pensar aqui, é que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com coisas demais que nos dividem na igreja. E na verdade hoje, se você for enumerar, há muitas coisas que podem dividir, entre coisas banais, superficiais, coisas talvez um pouco mais sérias, mas aqui eu me refiro somente àquelas que caracterizam a vida da igreja, né? Por exemplo, hoje, facilmente você vê na internet pessoas se tratando, né, com animosidade, por causa de coisas como batismo, ceia, governo de igreja, dons espirituais, entre outras coisas que a igreja de Jesus, às vezes, ela não pensa igual. E para essas coisas há liberdade, né? Não há liberdade para algumas outras que são mais sérias. Na verdade tem até uma frase, né, de um homem chamado Rupertus Meldenius, um teólogo luterano, que ele diz assim, ó, naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade. Mas em todas as coisas, precisamos ter um amor. Então nós vamos tomar cuidado quando nós começamos a rotular. Não, porque você não é crente, você não é salvo por causa disso, por causa daquilo. Olha, a igreja de Jesus, nessas coisas que talvez não são tão essenciais, e a Bíblia dá espaço para pensamentos diferentes, elas permitem que a gente pense assim. Então nós precisamos tomar cuidado. Um segundo cuidado que nós precisamos tomar, talvez isso para nós não faça tanto sentido, mas a gente vê que muitas igrejas andam por esse caminho. Nós devemos tomar cuidado com a judaização da igreja. Nós já cansamos de falar, usar os exemplos aqui. O que é a judaização da igreja? Irmão, se Cristo aboliu a lei, se Cristo aboliu essas formas de culto antigas, por que as pessoas querem pôr candelabros na igreja? Por que as pessoas elas querem se vestir como judeus na igreja? Por que as pessoas elas querem tocar chofar na igreja? Você sabia que o chofar no Antigo Testamento era um instrumento que anunciava o dia do arrependimento universal? Mas geralmente o chofar, quando ele é tocado em algumas determinadas igrejas, vira um reboliço na igreja. Eles falam de alguma coisa que está acontecendo e a desordem do culto é tomada. Ou seja, não tem nada a ver com o jeito que os judeus usavam o chofar no Antigo Testamento,
que era hora de se arrepender, de pôr a boca no pó, de chorar, de lamentar pelos pecados, entre outras coisas que caracterizam a judaização da igreja. Eu vou falar algo que talvez você ache estranho, mas esse lugar aqui que eu estou não é altar, não é altar. Altar é lugar onde você sacrifica bicho. Isso aqui é uma plataforma. A gente só sobe aqui para ficar mais fácil para você ver quem está falando. Mas aqui não é um altar. Isso não é um altar. Então, o nosso altar é a nossa vida. Paulo diz isso em Romanos capítulo 12. Vós sois sacrifícios vivos a Deus. Você é o altar de Deus. Você cultua a Deus todos os dias, servindo a Ele. Então, a judaização da igreja ela é algo muito sério. O judaísmo ele caiu, essas coisas elas eram sombras, tipos, modelos que apontavam para Cristo. Nós também precisamos pensar sobre isso. Porque a espiritualidade da igreja, ela deve ser baseada na simplicidade da fé. Deus não complica as coisas. Deus não complica. A vida cristã, irmãos, num sentido, entenda bem, ela é simples. É ouvir Deus na sua palavra. É falar com Deus por meio da oração. É fazer parte da comunidade de Deus através da igreja. Essas três coisas, né? Como que era o termo? É boi, Bíblia, oração e igreja. Todo crente precisa de um boi. Bíblia, oração, igreja. É simples. Não tem uma fórmula mágica. Você precisa da palavra, você precisa estar orando e você precisa estar na igreja. É muito simples, mas as pessoas elas querem criar métodos, maneiras mirabolantes, sistemas. Não, nós não precisamos. Deus, Ele nos manda cultuá-lo de maneira simples. A liturgia do culto, ela deve ser simples. Todos vocês entendem a liturgia do culto. E por último, quando ele fala aqui de Cristo, da obra de Cristo, o que nós aprendemos e já enfatizamos? Cristo, irmãos, Ele é o único. E Ele é o nosso mediador. Se nós éramos estranhos, é por meio de Cristo que nós nos tornamos a comunidade do povo de Deus. Se anteriormente nós estávamos longe, por meio de Cristo nós fomos aproximados. Se éramos inimigos, por meio dele recebemos a paz. Se nós não tínhamos acesso, agora nós temos acesso. Por meio de Cristo como nosso mediador. Então você quer ter acesso a Deus? Você quer se relacionar com Deus? É só por meio de Jesus que você pode fazer isso. Só por meio de Jesus. Sabe qual que é a boa notícia? Cristo está no meio da sua igreja agora. Por meio da palavra, por meio do Espírito, você pode ter acesso a Ele. Se você, às vezes, ainda não teve acesso a Ele, se você ainda não entregou a sua fé a Ele, se você não se comprometeu de fato na sua vida, que você quer ter uma vida com Ele, você pode fazer isso hoje. E você pode sair daqui hoje, não mais estranho, não mais como alguém que não tem aliança com Deus, não mais como alguém que está perdido, sem esperança, sem Deus, que não tem a palavra, que não tem a oração, que não tem a igreja. Você pode sair daqui hoje com todas essas coisas, com essas bênçãos que Deus te dá gratuitamente. Você só precisa crer em Jesus e confiar nele e andar com Ele. Só. E por último, do verso 19 ao verso 22, Paulo vai nos dizer então, completando o seu raciocínio, que o homem sem Cristo, ele é reconciliado por meio da cruz, para tornar-se família espiritual de Deus, aonde ele habita. Então veja que ele vai fazer essa conclusão, né? No verso 19 ele diz, assim, então ele vai continuar dizendo, assim o quê? O que nós viemos a nos tornar. Veja que o texto diz no verso 19, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, o que significa que vocês não estão mais perdidos, vocês não estão mais distantes de Deus, vocês não são mais pessoas sem uma identidade, sem um local para criar raízes, para chamar de família, para chamar de seu. Vocês não são mais essas pessoas. O que nós somos então, conforme o texto bíblico vai nos dizer?
Paulo, que usava muitas metáforas para comunicar coisas para que a gente entenda, quais são as imagens que ele vai utilizar para comunicar para nós o que veio a se tornar esse novo povo de Deus? Que não é mais constituído por um local geográfico, que não está mais em Jerusalém, que não está mais dentro de um templo, que não está mais dentro de um sistema, mas o que esse povo veio a ser? Quando ele diz que nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, ele usa 3 imagens. A primeira, ele diz que nós somos cidadãos dos santos. Ele usa a linguagem de nacionalidade. É como se ele quisesse dizer assim, ó, a primeira coisa que agora nós somos, é que nós somos o reino de Deus. Nós fazemos parte do seu reino. Paulo disse isso em Filipenses, né? A nossa pátria não está na terra, mas está no céu. O cristão, ele é um cidadão do céu. Então é como se ele quisesse mostrar que todos os crentes, todos aqueles que foram reconciliados em Cristo, agora eles são cidadãos do reino de Deus. Isso significa que nós somos governados por um rei, que traz segurança para nós, que traz tranquilidade, que traz direção, que traz provisão. Nós podemos agora falar que nós temos um destino, que nós somos de um povo. Mas mais do que isso, agora ele aprofunda. Ele diz que nós somos o quê? Família de Deus. Veja o verso 19, ele diz, família de Deus. E agora ele usa um termo mais íntimo. E nós sabemos muito bem o que é uma família. Nós temos famílias, né? E isso expressa coisas que nós estamos bem ambientados com relação à nossa família. A nossa família é aqueles pelos quais nós nos esforçamos, que nós nos sacrificamos, que nós queremos estar perto, que nós amamos, que nós temos afeição, que nós cuidamos, que quando eles se alegram, nós se alegramos também, que quando eles choram, nós também choramos, porque eles são a nossa família, que nós queremos ter a presença deles perto de nós. Um lugar dentro da nossa família, onde as diferenças elas são suportadas por causa do amor. Mesmo dentro das famílias há muitas diferenças, irmãos que são diferentes de outros irmãos, e tios e tias, pai, mãe, todos os vínculos consanguíneos que você pode pensar. Por mais que quando as famílias se reúnem, saem brigas e tal, mas continuam sendo famílias, e depois no outro ano eles se reúnem de novo, e de novo, mesmo sabendo que vai ter conflitos, eles se reúnem. Por quê? Porque eles amam uns aos outros, apesar das suas diferenças. Eu falei das brigas aqui familiares, e os irmãos começaram a rir, né? Muitas brigas familiares, irmãos. Muitos conflitos. E da mesma forma, na igreja também tem conflitos, irmãos. Na igreja, a família de Deus também tem conflitos. Mas a Bíblia também ensina como resolver conflitos na família de Deus. E a última figura de linguagem que Paulo usa, que também é uma verdade para nós, não só uma figura de linguagem, mas é literal, que a igreja agora, ela é o quê? O edifício de Deus, o templo, né, que é a morada de Deus. Veja que do verso 20 até o verso 22, ele vai dizer isso. Esse templo, esse santuário de Deus, é o lugar onde nós somos pedras que somos colocadas. Esse edifício, ele ainda não está pronto, ele ainda está em construção. Perceba na linguagem que Paulo fala, ele vai crescendo, ele está aumentando, a igreja está sendo construída, essa é a linguagem que Paulo usa, para ser o quê? O lugar onde Deus habita. E ele usa também para falar qual que é o fundamento dessa igreja, né? Quem já construiu, né? O Marcelão que trabalha com construção, depois que você lança o fundamento e você começa uma construção, você não tem como mexer mais no fundamento. Tô certo, Marcelo? Não tem mais como mexer. Você não pode alterar o fundamento. Aquele fundamento ele vai permanecer ali para sempre. Por isso que os fundamentos, eles são importantes. Até as pessoas falam, ó, os fundamentos disso, os fundamentos daquilo, de uma aula, de uma técnica, de qualquer coisa, tem um fundamento. Quando você lança os fundamentos, aquilo não pode ser removido, aquilo fica firme, fixo na pessoa, né? Então, os fundamentos aqui é como se ele estivesse dizendo assim, olha, nós estamos edificados sobre o quê? Sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que ele está querendo dizer?
que a igreja de Jesus Cristo, como esse lugar, que é a família, que é o reino de Deus, que é um templo onde Deus habita, ela está fundamentada na palavra. Ele usa os apóstolos e os profetas, que são os homens que falavam palavra de Deus autorizada no Antigo e no Novo Testamento. Assim Paulo usa, e as escrituras do Novo Testamento usam, para se referir ao quê? A toda a revelação verbal de Deus. Então, quando Paulo fala isso, de uma maneira bem simples para traduzir, a igreja ela está fundamentada na palavra, na palavra. Mas quem que é o cabeça da igreja? Quem que é o que dá sustentação a esse edifício que vai sendo construído? Aí ele diz, é Cristo, a pedra angular. A pedra angular, se você digitar na internet depois, você vai ver que eram pedras que vinham sendo colocadas assim, ó. Aí no meio tinha uma pedra sob medida que encaixa nesse arco. Se você tira essa pedra, tudo cai. Cristo é a pedra angular. É como se Paulo quisesse comunicar, Cristo, desse novo edifício, Ele é aquele que sustenta a vida da igreja. Não tem outra coisa que sustenta a igreja. Cristo que sustenta a vida da igreja. E por último, ele vai dizer dessa habitação. Qual que é o propósito desse templo que Deus está construindo, chamado igreja? Constituída de pessoas. É como se cada um de nós fôssemos uma pedrinha desse templo, né? Qual que é o propósito final de Deus? É estar no meio do seu povo. Afinal de contas, quando a gente olha para toda a revelação bíblica, desde lá de trás, não é isso que Deus sempre buscou o homem para realizar? Estar com ele. Olhe para Adão no Éden. Deus vinha ao final da tarde estar com Adão todos os dias, para estar na presença dele. Quando Adão cai, ele é expulso da presença. E aí Deus começa um processo de relacionamento com o povo, para até chegar naquilo que nós somos hoje, mas na verdade até chegar àquilo que nós ainda nos tornaremos na revelação final, como diz Apocalipse 21, que nós estaremos com Deus para sempre. Mas você vê que todos os momentos da história bíblica, momentos também cruciais, é Deus vindo habitar no meio do seu povo. Lá em Êxodo, nós temos as ordenanças para o tabernáculo móvel. Deus vinha e se manifestava no meio do povo. Levítico, quando o sistema de sacrifício vai iniciar, se eu não me engano, é no capítulo 18 de Levítico. Deus se manifesta, vem e consome o fogo do holocausto, mostrando que Ele está no meio do povo. Lá em 1 Reis, em Samuel também, quando Salomão vai inaugurar o templo, que foi oficialmente feito por Deus, o lugar definitivo onde Deus habitaria no meio do povo, Deus se manifesta mostrando que Ele está no meio do povo. Mas a promessa final é que Deus ele vai vir não mais para se manifestar em sacrifícios, que Ele viria não mais para estar em templos feitos por mãos humanas, mas para habitar no meio da sua igreja. E essa é uma verdade que deve encher o nosso coração de alegria, porque Deus habita no meio da igreja. Algumas aplicações antes de nós irmos para as aplicações finais. Primeiro, a igreja, irmãos, não é algo que você pode ser sozinho. Isso fica claro no texto. Você conhece um movimento chamado Os Desigrejados? Parece nome de reality show, né? Os Desigrejados. Os desigrejados, eles acreditam que eles podem ser igrejas sozinhos. Não podem. Na verdade, a Bíblia tem uma coisa que nós chamamos de teologia da mutualidade. São expressões que se repetem, chamadas assim, ó, uns aos outros, uns com os outros. Mais de 30 ordens no Novo Testamento de uns aos outros, uns aos outros. Você não pode exercer o propósito de Deus para você se você não vive em igreja. O propósito de Deus para nós é uma vida em comunidade. Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como. Por isso esse movimento, ele é um grande equívoco. Não existe edificação, santificação, crescimento longe da igreja de Jesus Cristo. A igreja, ela só tem uma fonte de autoridade que reina sobre ela. É a palavra de Deus, conforme nós já falamos. E por último, agora as nossas aplicações finais. Por último, algumas coisas sobre igreja para nós.
Então, para nós finalizarmos, a igreja, e não os judeus, e não os gentios sozinhos, e não qualquer outra classe, é o povo da aliança, é o povo de Deus. Mas é o povo de Deus, todos aqueles que estão em Cristo, que foram escolhidos, adotados, redimidos, selados, que receberam vida espiritual, que foram salvos pela graça mediante a fé, e que mesmo sendo gentios, o que agora ele deixa claro aqui, mesmo sendo gentios, também fazem parte do povo de Deus. É a igreja aqueles que creem nele. Então não é a igreja, para ficar mais claro, não é o povo de Deus aquele que nasce em determinada terra. Não é a igreja aquele que tem uma nacionalidade específica. Não é a igreja aquele que tem uma nacionalidade exclusiva, ou um determinado modo de se vestir, de falar, uma língua que pratica, ou determinados rituais ou leis. Mas é a igreja aquele que crê em Jesus Cristo. Porque antes era assim que era determinado os salvos. Mas Cristo, ele fez o quê? Ele aboliu essas coisas. Ele aboliu. Não é assim mais que a igreja é caracterizada. Uma outra coisa, na verdade, antes dessa outra coisa que eu gostaria de falar, isso fica claro, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Quando a gente vê o desfecho, né, desse caminhar de Deus com o seu povo, se revelando a ele, estando no seu meio, Apocalipse 5, 9, e também Apocalipse 21, 22, a Bíblia vai dizer que lá está a igreja reunida, na eternidade. É para onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando. A igreja está lá. E como que é essa igreja? Como que é? Quem que está lá? É o judeu? Será que é o gentio? É o determinado tipo de coisa que faz isso, aquilo? Não, olha só como o Apocalipse diz, que a igreja está cantando para o Cordeiro e dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então a igreja, irmãos, ela não é mais, como falamos, um povo específico ali, mas ela é a igreja universal. Esse também é um termo que nós utilizamos em eclesiologia, né? A igreja universal, né? O nosso credo, né? O credo apostólico, ele tem lá na terceira cláusula da confissão, quando ele diz assim, que eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que também é universal. Aí o pessoal antigo, né, falou assim, não, vamos mudar isso aqui, porque nós não somos católicos, né, romanos, nós não pensamos como os católicos, vamos trocar esse nome católico. Aí se a gente colocar assim, ó, na Santa Igreja Universal, vai ajudar? Não, melhor, vamos tirar universal e vamos colocar assim, ó, na Santa Igreja Internacional. Vocês estão entendendo, né? Melhor, na Santa Igreja Mundial. Todos os nomes. Você vê como esses caras sabem escolher nome de igreja? Eles sabem, irmãos, eles não são leigos não, né? Então você percebe que a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja que está espalhada pelo mundo. Nesse exato momento, milhares, centenas de cristãos estão cultuando a Deus em lugares distintos e diferentes, com coisas diferentes de nós, mas eles são salvos. E um dia nós estaremos todos juntos num só lugar para a glória de Deus. É isso que nós precisamos entender. Por isso que nós precisamos tomar cuidado também com aquelas igrejas que afirmam assim, ó, só nós somos a igreja de Deus. Isso é característica de seita. Nós já falamos isso nos nossos ensinos de seitas e heresias. Não, porque só a minha igreja é a igreja de Deus. Não, não é não. Tem que tomar cuidado, porque senão você está falando assim, que só o seu jeito aqui, né, de cultuar a Deus é o jeito certo. Lógico, nós seguimos uma maneira que a Bíblia ensina, mas só a sua maneira de pensar. Nós não cremos assim, nós cremos nos elementos fundamentais que constituem a igreja de Jesus verdadeira, mas nós não falamos assim, só a comunidade cristã da graça é salva, não. Os assembleianos, os batistas, os presbiterianos, né? Todas essas denominações, apesar das nossas diferenças, nós somos irmãos em Cristo Jesus, irmãos. Amém? E para nós finalizarmos então,
olhando para Cristo como nosso mediador, como nosso objeto de adoração, nós podemos ir até Ele sabendo e confiando nessas verdades que nós vimos nesse texto. Você não é aceito por Deus, você não faz parte da igreja, porque você segue um sistema, porque você obedece, porque você é capaz de fazer isso ou aquilo, porque a verdade aí você sabe, você não consegue. Você não consegue agradar a Deus só com as suas obras e com a sua força. É por isso que você precisa de Jesus Cristo. Cristo não é uma opção para você, Ele é uma necessidade urgente. Quando o texto diz que é por meio dele que nós temos acesso a Deus, ele está trazendo uma exclusividade. Paulo disse isso, em Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem e Deus. Só por meio de Cristo nós temos acesso a Deus. Como eu disse já, se você ainda não foi até Deus por meio de Cristo, eu quero dar a você agora um tempo para que você ore a Deus e você fale: Senhor, eu ainda não entreguei a minha vida ao Senhor. Eu ainda não fiz um pacto, uma aliança com Jesus, mas nessa noite eu quero dar esse passo. E se você já pertence a Ele, louve a Deus pelo benefício, pela graça e pelo privilégio de fazer parte desse novo povo de Deus que Cristo constituiu na terra, que nós também chamamos de igreja. Fale com Ele agora.